Programa livre para todos os públicos. Olá! Mais um Pense Verde está começando agora e no programa de hoje você vai descobrir que a arquitetura está totalmente ligada ao meio ambiente. Você vai acompanhar a construção de uma casa ecológica no Aquiraz e uma ação colaborativa que ocorreu no Janguruçu. Mas antes nós vamos conversar com alguns arquitetos para perguntar o que é arquitetura verde e entender como a arquitetura está relacionada à sustentabilidade. Olha só! A construção e o uso das edificações são os principais responsáveis pelo consumo de energia e degradação ambiental. Desde os anos 2000, o movimento Arquitetura Verde pretende criar uma harmonia na obra final, evitando danos desnecessários ao meio ambiente em cada passo de sua execução. Desde a concepção do projeto arquitetônico, já é possível levar em consideração detalhes como a otimização de recursos naturais, condições climáticas e o menor impacto dos edifícios no meio ambiente. Na universidade, os arquitetos em formação são incentivados a pensar de forma diferente, sempre pensando na melhor forma de execução. Cada vez mais esse tema da sustentabilidade está vindo à tona e está todo mundo buscando cada vez mais tornar os edifícios, não só na arquitetura, mas tornar tudo mais sustentável. Esse conceito está ficando bem mais amplo e está sendo bem mais explorado ultimamente. Eu sabia que existia, mas a gente não explorava muito isso antes. Antes do curso a gente não sabia direito como a gente poderia explorar isso. Por exemplo, alguns dos projetos que eu já fiz em ateliês, durante a faculdade, a gente vai analisando novas técnicas, novas tecnologias que podem ajudar isso. Um exemplo foi uma parede ventilada que eu usei isso, melhorando a eficiência energética do edifício como um todo. E não coisas necessariamente verdes, mas a gente pode usar pequenos elementos que minimizem os gastos energéticos. Isso vai ajudar também, de certa forma, o planeta. São várias escalas de sustentabilidade. Podem ser pequenas coisas, pequenos elementos no edifício, quanto um edifício todo que pode ser inteligente, coisas do tipo. A minha ideia de arquitetura sustentável era muito vaga, sabe? Antes da faculdade, com certeza os professores abriram esse olhar diferente, até pra gente pensar muito na cidade, né? Numa cidade com clima mais ameno e questão de materiais também, não botar uma fachada, por exemplo, com um vidro espelhado que vai refletir na rua. Com certeza a temperatura da rua não vai ser agradável para quem está passando ali. Então tudo induz a gente a pensar mais em arquitetura sustentável, em verde, em urbanismo também. Rafael, um dos arquitetos responsáveis pelo espaço Lounge Luz na Casa Cor do ano passado, conta sobre o cuidado em realizar o projeto de rápida e fácil execução. Toda a estrutura do espaço, a estrutura metálica, ela é autoportante. Ou seja, a gente não teve nenhuma fundação, a gente não mexeu em nada no espaço em si. A estrutura é totalmente desmontável a qualquer momento. Além dessa estrutura que a gente trabalhou com estrutura metálica, né? E também utilizou essas chapas de aço Corten, que elas são desse metal, esse aço enferrujado em si. E por a gente morar em Fortaleza, né, uma cidade com muita maresia em si, a gente tem esse problema com a maresia. E essas placas de aço Corten, a própria camada dela de ferrugem, né, já faz a proteção. Ou seja, faz com que esse elemento já seja protegido em relação ao nosso clima. Na parte de fundo ali do projeto, a gente usou o jardim vertical e foi nessa parede que onde tinha esse cobogó existente. E a gente quis realmente deixar ele à mostra, a gente quis usar esse jardim vertical, que foi uma forma rápida de fazer ele também, que a gente utilizou uma tela, porque a parede estava muito velha ali, as paredes são bem velhas do casarão. A gente colocou uma malha metálica e colocou parafusos em L. E também só fez encaixar os vasinhos. Foi por causa do tempo também, né? Mas também uma forma da gente não intervir tanto no espaço existente. Também no espaço a gente tenta utilizar as vegetações nativas, tanto na parte do jardim lateral como no jardim de fundo, no jardim vertical, a gente quis usar a grande parte das vegetações realmente aqui do Ceará,
como se fosse, a gente também trabalha um pouco com a Shadowscape, que é realmente utilizar as vegetações nativas exatamente para evitar o alto custo dessa manutenção e fazer com que essa vegetação seja mais independente. E também valoriza a nossa vegetação nativa, que é muito bonita, e para a gente não ficar tão refém desses paisagismos que vem do sul, todo mundo acha lindo, que está na revista, e a gente tem coisa legal aqui no Ceará, que vale a pena a gente realmente mostrar, preservar e valorizar. O espaço também contou com painéis solares responsáveis por gerar toda a energia utilizada no ambiente, tudo pensado para aproximar o público da nova tecnologia. Você vai ter um investimento das placas solares, em um determinado ponto você consegue pagar o investimento e a partir daí você economiza. E chega até o ponto de você negociar já com a concessora de fornecedora de energia esses créditos de energia até com outras casas. É realmente uma parte mais da arquitetura mais inteligente. Apesar de ter um custo inicial mais caro, como o pessoal chama de investimento, mas se paga. Realmente toda essa parte da consciência ecológica, de você realmente conseguir reutilizar a água da chuva, você ter uma vegetação em cima da tua casa, ser aquela coisa bem futurista, assim, é bem interessante, né? Eu vejo muito mais, além de ser verde em si, essa parte do ecologicamente correto, eu vejo muito mais a parte de realmente arquitetura inteligente, que isso é o mais importante. Agora para um rápido intervalo, mas logo mais voltamos para mostrar a construção de uma casa ecológica. O Pense Verde volta já. O Pense Verde está de volta. Você sabia que é possível construir uma casa ecológica que não agrida tanto o meio ambiente? A nossa repórter Beatriz Araújo vai mostrar que é difícil, mas não é impossível. Olha só. Bioconstrução é o termo usado para se referir às construções em que a preocupação ecológica está presente desde a sua idealização até a ocupação, podendo ser chamadas também de técnicas de autoconstrução, apresentando soluções adaptadas de acordo com cada projeto. Já pensou em uma casa com construção ecológica? Bom, o Bernardo pensou e ele está aqui para contar essa experiência. Bernardo, conta pra gente como surgiu essa ideia. Bom, Bia, a gente teve primeiro a ideia lá atrás, em 2012, foi quando eu fiz um estágio voluntário lá no Novo México, né? Eu aprendi um pouco com a empresa de um arquiteto chamado Michael Reynolds, que ele constrói casas desse tipo. Constrói casas com pneu, garrafa, com muito material natural, como madeira e pedra. E as casas, ela tem o conceito de serem autossuficientes em água e energia e usar o mínimo de material danoso possível, né? Por exemplo, o cimento a gente usa pouquíssimo. Às vezes a gente substitui por outros materiais, como é o caso do revestimento das paredes de pneu. Internamente a gente está utilizando o barro, né? Um revestimento de terra. A casa está sendo construída em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, proporcionando contato com a natureza, além de ser um importante elemento da permacultura, que é um sistema que tem o maior aproveitamento de recursos disponíveis, causando o menor impacto possível no ambiente. Essa casa não é só sustentável nos materiais que a gente está utilizando. Ela também tem um baixo impacto na sua manutenção, na forma que a pessoa vai morar aqui, né? A gente busca ter autossuficiência em energia,
Por exemplo, a gente está utilizando os painéis fotovoltaicos para a produção da energia da casa e também um aerogerador para a produção da energia que vai ser da área externa, né? O que a gente também está procurando é fazer a reutilização da água da chuva. A gente vai ser abastecido simplesmente com a água da chuva e reutilizar essa água até 4 vezes, né? Filtrando essa água. Com essa filtragem a gente já produz até alimento com as plantas, né? Então esse é o nosso objetivo e são 6 princípios que a gente está aplicando. São de baixo impacto dos materiais, arquitetura bioclimática, ventilação e iluminação natural, tem a produção de energia, reutilização da água da chuva, compostagem e reciclagem dos materiais e a produção de alimento. Os materiais utilizados são classificados como sustentáveis, como o tijolo modular de solo-cimento, garrafas de vidro, madeira plástica, materiais vindos de demolição, além do telhado construído com madeira de eucalipto e bambu. A telha que foi utilizada é Tetra Pak, então isso viabiliza o quê? Uma menor quantidade de material e automaticamente um impacto ambiental bem menor, está sendo utilizado bem menos material, entendeu? Então isso um dos fatores foi esse, de se usar o eucalipto e usar a telha Tetra Pak, que é que ele está usando o peso, entendeu? Então o peso reflete até na estrutura, na fundação, na estrutura da casa todinha. Tudo isso tem um reflexo muito grande. Alguns dos materiais, por exigirem menos trabalho de tratamento para serem comercializados, contribuem para um menor valor na hora da compra, desmistificando que, por seguirem métodos ecológicos, consequentemente são mais caros do que os comumente usados. Eu acho que vai agregar muito nos projetos deles para a gente ter construções mais sustentáveis, entendeu? De não ter que colocar tanto material, você pode trabalhar com materiais mais leves, ter uma obra mais limpa e mais rápida de ser executada. Tá? Então isso acarreta até no preço, custo de vida da gente melhor, porque não tem que se matar tanto para juntar o dinheiro para construir uma casa. A gente pode construir uma casa mais em conta, entendeu? Uma boa casa e num bom preço. Entendeu? Então a ideia dessa construção é justamente essa, do impacto disso para quem mora na casa. É financeiro, é psicológico, sabe? Tem uma série de fatores que influenciam. Tá? E se torna agradável, né? Demais, né? Você vê uma coisinha bonitinha assim, um teto de gesso, é bonito e tudo mais, mas com isso dá para se fazer uma coisa tão agradável quanto, né? E a estética muito bonita também. Vai do que eu estava passando para os alunos? Acabamento, carinho com o que você está fazendo. Um dos objetivos do projeto é capacitar as pessoas para realizar esse tipo de construção, já que falta mão de obra qualificada para trabalhar com as técnicas necessárias. Essa casa aqui, ela tem o objetivo de incentivar as pessoas a fazerem construções desse tipo. Ela não é uma casa para ser replicada necessariamente dos padrões que ela está aqui, mas a gente está utilizando o máximo de técnicas possíveis para demonstração, para capacitação dessas pessoas nos mutirões e também para mostrar a forma de reaproveitamento de água e produção de energia, né? Vale ressaltar que não é porque é uma obra sustentável que o resultado final será desagradável aos olhos. Pelo contrário, fica muito bonito, além da sensação de contato direto com a natureza, fazer com que qualquer um queira morar em um lugar assim. Agora vamos dar uma pausa no assunto arquitetura, pois chegou o momento de falar de tudo o que acontece no Brasil e no mundo relacionado a meio ambiente, sustentabilidade e ecologia. Fique com o nosso quadro Ecomundo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ecomundo e, claro, com muitas novidades do Brasil e do mundo para você. Menina constrói abrigo com energia solar para moradores de rua.
Era para ser apenas um projeto escolar, porém Kelly Hilton fez muito mais do que isso. Com o equivalente a R$ 32, ela fez com apenas 11 quilos, elaborando um sistema de captação de água da chuva e um sistema de tubos que levam um líquido até um recipiente de armazenamento, para então gerar a energia solar. Kelly conta que se inspirou em vídeos para desenvolver o abrigo sustentável. Casal de brasileiros cria embalagem vegana para substituir papel alumínio e plástico filme. Lucas Bastos e Carla Nero decidiram tomar a iniciativa de criar o produto após morar na Austrália, onde havia um similar. Além de durar 1 ano, ele também ajuda na conservação dos alimentos, mantendo a comida hidratada. O foco da embalagem é a possibilidade de substituir o plástico, que vem se tornando um problema sério para o meio ambiente. E agora uma notícia alarmante. Em quase 2 anos, o Cerrado perdeu 20 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa. O desmatamento está fora do controle e, se continuar seguindo nesse ritmo, em 2050 ele corre o risco da maior extinção de flora e fauna. Ambientalistas e ecologistas preocupados com a situação já informaram que é preciso implantar programas de monitoramento na mata. Já imaginou um óculos que transforma energia solar em eletricidade? Ele existe. Pesquisadores o criaram usando células solares orgânicas, que são flexíveis e têm espessura finíssimas, acoplada nas lentes. As células usadas são semi-transparentes e não atrapalham o usuário. O melhor de tudo é que o óculos foi feito na moldura comercial, um modelo que é vendido em lojas. Costa Rica pretende banir plásticos descartáveis em 4 anos. A proibição não vale apenas para garrafas e sacos, mas também para pratos e talheres. O país planeja cumprir a meta até 2021. Países como França e Índia planejam fazer a mesma coisa. O plástico atualmente é um dos problemas mais dramáticos que o meio ambiente enfrenta. Esse foi mais um Ecomundo. Até semana que vem. E não sai daí que no próximo bloco você vai conferir uma ação colaborativa realizada no bairro Janguruçu pelos alunos do curso de Arquitetura da Unifor. O Pense Verde volta já. Estamos de volta e agora você vai descobrir que a arquitetura vai muito além de construir prédios. Confira a ação colaborativa que ocorreu no Janguruçu, feita pelos alunos do curso de Arquitetura da Unifor, na matéria da nossa repórter Wesmênia Lopes. Do tupi, ianga, igual a enxame, e uruçu, igual a abelha silvestre, recorrente na lagoa do bairro Janguruçu, com uma área de 24 mil metros quadrados e mais de 50 mil habitantes, o bairro Janguruçu tem história e faz parte da nossa capital. Diante dessa história, a aluna Amanda Lima juntou parcerias e realizou uma boa ação no bairro. Essa parceria do Laboratório da Paisagem Unifor com o Coletivo Abraço, do qual eu faço parte também, aconteceu porque o meu TCC é nessa área, no Janguruçu, especialmente nessa comunidade, Jereba, e a gente viu uma oportunidade de juntar os 10 anos do laboratório, né, esse ano, com uma ação que o Coletivo Abraço também sempre vem fazendo agora. E aí a gente faz requalificações colaborativas, juntam as pessoas da comunidade, juntam as pessoas que participam do coletivo e, no caso, juntamos alunos da Unifor. Um trabalho sobre parques urbanos, que envolveu a comunidade Jereba e uma intervenção beneficente. Contou com várias atividades que foram compondo o Dia de Boa Ação. A coordenadora e produtora local de um documentário sobre a comunidade, exibido na Unifor, participou da intervenção e falou das atividades. Temos o plantio de árvores, né, de plantas nativas, temos o parquinho, o Pneuson está construindo os brinquedos junto com crianças, junto com pessoas da comunidade interessadas em aprender a fazer esse tipo, né, de arte. Temos uma oficina de pet com flores, uma mulher da comunidade produz essas flores e vai ensinar também para alguns interessados a fazer isso. Temos as oficinas de grafite, estamos aqui com o Bulan, a Érica e a Ceci, né? São 2 grafiteiras e um grafiteiro. E estamos fazendo junto com a comunidade a pintura das fachadas também.
o bairro tem uma história cercada, infelizmente, pelo lixão. Fechado em 2003, o bairro ainda é atingido e a economia do local é, em sua maioria, de reciclagem. Pensando nisso, os próprios moradores escolheram uma área para a plantação de árvores e a professora Fernanda Rocha falou da importância das mudas e dos benefícios da arborização. Então, essa área foi escolhida pela própria comunidade. E aí, a Casa de Vegetação, que é um laboratório do curso de arquitetura da Universidade de Fortaleza, a gente lá tem várias oficinas de produção de mudas, né, de terrários, de plantios. Então, a gente tem algumas plantas que a gente mesmo produz, né, os próprios alunos produzem essas plantas. E aí, a gente selecionou algumas com um caráter, inclusive, assim, mais terapêutico, né? Mais fitoterápico, inclusive, e aí trouxemos algumas árvores, né, porque você vê que é muito sol, né, a insolação é constante, e aí a gente pensou em trazer uma árvore, que é uma árvore que a gente chama de árvore silvestre, é uma árvore pioneira, que é o torém, tá, que nós tínhamos lá, e trouxemos 4 árvores dessas, porque a ideia é exatamente sombrear a parte mais poente, né, a parte poente do espaço, criar uma zona de sombra. E aí trouxemos o torém, quando ele ficar maior, né, já trouxemos num tamanho razoável, mas daí ele vai crescer mais e vai sombrear todo o lado oeste, tá? O torém é também interessante porque ele é medicinal, né? Então ele é um diurético e serve também para reduzir pressão arterial, tá? É cientificamente comprovado. Então, sim, também tem essa vantagem. E trouxemos também um pau-rei, com a função de criar um aspecto compositivo, né? Então vai ter uma massa de toréns e separadamente um outro para ajudar também na arborização, que é um pau-rei, uma árvore muito alta, que vai servir inclusive de como o horizonte aqui, a ocupação é basicamente horizontal, né? Então a gente vai ter uma árvore mais verticalizada para servir também como um ponto de referência, né? À medida que as pessoas se deslocam. Além da plantação de árvores e trazer o verde para a comunidade, a Arte com Pneus também animou a criançada na intervenção. Nelson Almeida, artesão que trabalha com pneus, falou da importância de reutilizá-los e principalmente com arte. Intervindo aqui, tentando trazer coisas boas para as pessoas através do pneu, que é um produto que causa inúmeros maus, né? Nós não temos nem como contabilizar isso, mas que dependendo da ação que a gente fizer hoje aqui vai trazer um resultado positivo, certo? Em relação à ecologia, à saúde, ao meio ambiente, essas coisas que a sociedade tem que trabalhar nesse sentido. Plantação de mudas, reaproveitamento de pneus e também do espaço, visando a sustentabilidade, beneficiando não somente o meio ambiente, mas também os moradores da comunidade. É importante envolver o pessoal da comunidade numa ação dessa, porque para as pessoas terem conhecimento dos benefícios do plantio das árvores, para criar um ambiente humanizado aqui na praça. Porque todo mundo sabe que as árvores, a natureza, ela proporciona um ambiente saudável, né, com relação ao ar, que aqui tem um problema com poluição do ar por causa da usina aqui, que é aqui do lado. Tem também a questão das crianças que não tem nenhum local para se reunir, para brincar, então o parquinho vai fazer isso também. E eu acho que é nesse sentido. Pessoal, nosso programa vai ficando por aqui, mas se você quiser participar nos enviando os vídeos, fotos ou sugestões de matéria, é só acessar o facebook.com/PenseVerdeTV ou, se preferir, ligar para o 3477-3422. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!